Em 1948, um homem foi encontrado morto em uma praia na Austrália. Bem vestido, sem ferimentos aparentes, sem documentos. E todas as etiquetas das roupas haviam sido removidas, como se alguém quisesse apagar sua existência. O que começou como uma morte aparentemente comum se tornou um dos maiores mistérios criminais da história. E mais de 70 anos depois, ninguém sabe quem ele era. É 1º de dezembro de 1948. Na cidade de Adelaide, na Austrália, um casal caminhava pela praia de Somerton nas primeiras horas da manhã. Foi então que viram um homem deitado na areia, encostado em um muro. À primeira vista parecia estar dormindo, mas algo não estava certo. A posição, a imobilidade, o silêncio. Quando se aproximaram, perceberam que o homem estava morto. E ali começou um dos casos mais estranhos que a polícia australiana já investigou. O corpo pertencia a um homem de aproximadamente 40 anos. Vestia um terno bem cortado, camisa branca, gravata e sapatos engraxados. Estava em ótimas condições físicas, cabelos bem cuidados, mãos limpas. Tudo indicava alguém organizado, talvez um profissional, talvez um viajante. Mas algo chamou a atenção dos investigadores imediatamente. Ele não tinha nenhum documento, nenhuma carteira, nenhuma identificação. E mais estranho ainda, todas as etiquetas de suas roupas haviam sido cuidadosamente removidas. Alguém havia feito questão de garantir que ninguém pudesse identificá-lo. A autópsia só aumentou o mistério. Não havia ferimentos, não havia sinais de luta, não havia marcas de agulha. O legista encontrou sinais de que o homem havia sido envenenado, mas o tipo exato de veneno nunca foi identificado. Testes foram feitos com todos os compostos conhecidos na época. Nenhum deles bateu. E os especialistas ficaram intrigados, porque aparentemente o veneno usado era algo tão raro ou tão sofisticado que se decompunha rapidamente no organismo sem deixar rastro químico detectável. Isso levou muitos investigadores a uma conclusão perturbadora. Esse tipo de veneno geralmente não está disponível para pessoas comuns. É o tipo de substância usada em operações de espionagem. A polícia começou a procurar por qualquer coisa que pudesse identificar o homem. Fotografias foram publicadas nos jornais. Desenhos do rosto foram distribuídos, mas ninguém o reconheceu. Ninguém sentiu falta dele. Ninguém reclamou seu corpo. Era como se ele não existisse. Semanas depois, uma pista apareceu. Os investigadores descobriram uma mala na estação de trem de Adelaide, deixada no guarda-volumes. Dentro dela havia roupas, e mais uma vez, as etiquetas haviam sido removidas. Mas dessa vez, os investigadores notaram algo que havia passado despercebido antes. Em um dos bolsos secretos das calças que o homem vestia no dia da morte, encontraram um pedaço de papel. Pequeno, dobrado, escondido de propósito. Quando abriram, havia apenas 2 palavras impressas: Tamam Shud, uma expressão persa pouco conhecida na época. Em tradução livre significa está terminado. A polícia começou a investigar de onde aquele papel poderia ter vindo e descobriram que era um fragmento arrancado de uma página final de um livro de poesia persa chamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. Começou então uma busca nacional por um exemplar específico, um livro ao qual faltasse exatamente aquela última página. Meses passaram, e então um homem em Adelaide apareceu na delegacia com um exemplar do Rubaiyat. Ele afirmava ter encontrado o livro jogado no banco de trás do seu carro, estacionado perto da praia de Somerton alguns dias antes do corpo ser descoberto. E o mais surpreendente, a última página do livro estava rasgada, exatamente onde deveria estar impresso Tamam Shud. Os investigadores compararam o fragmento encontrado no bolso do homem com o livro. Era uma correspondência perfeita. Mas isso não foi tudo. Quando analisaram o livro com mais cuidado, encontraram algo que transformou o caso para sempre. Na contracapa, havia anotações feitas à mão, algumas letras aleatórias, um código. 5 linhas de letras escritas em ordem aparentemente sem sentido. A polícia enviou o código para os melhores criptógrafos do país.
depois para especialistas militares, depois para analistas internacionais. Nenhum deles conseguiu decifrar. O código parecia seguir alguma lógica, mas qual? Ninguém sabia. Era estruturado demais para ser aleatório e simples demais para ser um cifrado padrão conhecido. Até hoje, mais de 70 anos depois, esse código nunca foi oficialmente decifrado. O mesmo livro continha outro detalhe estranho. Um número de telefone anotado na mesma página. O número pertencia a uma mulher que morava a poucos quarteirões da praia onde o corpo foi encontrado. Quando a polícia a procurou, ela ficou visivelmente perturbada, mas negou conhecer o homem. Quando mostraram a ela um molde de gesso do rosto da vítima, ela quase desmaiou. Ela parecia ter reconhecido o homem, mas se recusou a dizer quem ele era e levou seu segredo para o túmulo. Ao longo dos anos, o caso ganhou status de lenda. Décadas de investigação, novas análises, novas teorias, novas tecnologias, e ainda assim, nada. O homem nunca foi identificado durante a vida de quem investigou o caso. O código nunca foi decifrado. A conexão com a mulher nunca foi explicada, e o motivo para as etiquetas das roupas terem sido removidas nunca foi esclarecido. Em tempos mais recentes, estudos com DNA começaram a oferecer pistas. Em 2022, pesquisadores anunciaram que conseguiram identificar o homem através de análise genética avançada. O nome sugerido foi Carl Webb, um engenheiro elétrico australiano. Mas mesmo com essa possível identificação, muitas perguntas permanecem sem resposta. Por que ele estava em Adelaide? Por que removeu as etiquetas das roupas? Por que carregava um fragmento com as palavras "Está terminado" escondido em um bolso secreto? O que significava o código na contracapa do livro? E qual era sua conexão com aquela mulher misteriosa? A possível identificação do corpo trouxe um nome, mas não trouxe respostas. Porque o caso não era apenas sobre quem ele era sobre o que ele estava fazendo ali. Era sobre o código que ninguém decifrou. Era sobre todos os sinais de alguém que queria desaparecer. De alguém que sabia algo. Ou que carregava algo. Ou que fugia de algo. Existe algo profundamente inquietante nesse caso. Não é apenas o mistério da morte, é a sensação de que tudo foi planejado. Cada detalhe parecia intencional. As roupas sem etiqueta, o bolso secreto, o fragmento do livro, o código escondido, o telefone de uma mulher que parecia saber mais do que contava. Nada disso é acidental. Alguém organizou tudo. Seja a vítima, seja outra pessoa. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez o homem de Somerton fosse um espião. Talvez fosse um fugitivo. Talvez carregasse uma mensagem que nunca foi entregue. Talvez tivesse descoberto algo que não deveria saber. Todas as teorias são possíveis, nenhuma foi confirmada. O que restou foi uma praia, um corpo, um livro e duas palavras em persa. Tamam Shud. Está terminado. Mas, ao que tudo indica, essa história nunca terminou de verdade. Porque até hoje, mais de 70 anos depois, o enigma permanece. O código continua lá, escrito à mão, em 5 linhas, aguardando alguém que consiga finalmente entender o que aquele homem tentava esconder ou dizer. O que você acha que o homem de Somerton estava tentando comunicar? Era um espião? Um fugitivo? Ou alguém que simplesmente escolheu desaparecer? E o código? Você acredita que um dia ele será decifrado? Deixe sua teoria nos comentários. Porque até hoje, ninguém conseguiu terminar essa história.